Hoje está eu igual aqui, com essa missão, nesse estudo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses 1,18. Vamos lá, por favor. Versículo 18. Vamos lá, cadê? Pode ler, irmão Xinha. Amém. É que a gente aprende. Nós vamos estudar hoje o desenvolvimento histórico da estrutura organizada da igreja. E Roxinha leu aqui para a gente, em Colossenses 1,18, que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, independente da organização da igreja, como ocorreu esse desenvolvimento, nós precisamos saber que o Senhor é o cabeça. É para Ele toda honra e toda glória. Amém, irmãos? No slide 2, a gente vai aprender os objetivos. Pode passar, irmão? Vem, igual. Os objetivos do estudo. O objetivo do estudo, que é entender a evolução da organização da igreja. Como aconteceu? Nós estamos vendo durante o mês inteiro sobre as reuniões, as assembleias que aconteciam nas casas, observar mudanças na autoridade eclesiástica. A gente vai ouvir falar em bispos, em presbíteros, né? Todas essas mudanças, relacionar a história, política e estrutura da igreja. Esse é o objetivo que nós vamos tratar hoje. Cristo sim, igreja sim, é o livro que nós estamos lendo. Amém? Vamos agora, pode mudar o slide, por favor. Mateus, daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura e através dessa leitura a gente vai organizar a aula. Então eu vou só explicar uma base até o slide 4 e depois a gente retorna fazendo todo o processo. Mateus 16, 18. Vamos entender como ocorreu esse desenvolvimento? Quem achar, faz a leitura. Mateus 16, 18, versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém. A gente vai falar por cima agora e depois a gente vai dividir toda essa parte de acordo com o que está ali, tá bom? Então, a igreja ela pertence a Cristo. As estruturas humanas mudaram ao longo da história. A gente vai perceber que ela foi mudando. Mas Cristo ele continuou sendo o cabeça. E aí esse versículo, nós batistas, nós evangélicos, nós temos que trazer dessa forma. Que Cristo é o cabeça da igreja. Que a pedra foi edificada em Cristo. Então, o estudo ele analisa a evolução histórica da organização da igreja. O foco está nas mudanças de autoridade do governo e as estruturas eclesiásticas. E nós vamos ver os 4 primeiros períodos, né, até chegar na formação papal. A gente vai perceber que com o crescimento da igreja houve vários desafios, como perseguições, falsas doutrinas, que a gente também tem que estar vigiando. A gente está falando disso lá atrás, mas a gente tem que estar vigiando até hoje. Não é verdade? Também teve o aumento do número de cristãos. E aí, aumentando o número de cristãos, vai acontecer o quê? Vai passar por várias influências, que essas influências podem ser boas, como pode não ser. E é importante, né, esse estudo, porque até para a gente entender a estrutura hoje, né? Hoje nós vivemos numa comunidade, numa congregação, numa igreja, aqui no nosso caso, né, Igreja Batista, que é filiada à Convenção Batista Brasileira.
E aí a gente se pergunta assim, de onde que vem isso, né? Essa história. Então, tem a história dos batistas, né? Como tudo começou, mas é maior que isso, né, Lu? A gente vê que, como o Lu colocou, tem muito antes, né? Como que tudo, né? O cristianismo lá, a gente leu agora aqui o texto aqui de Mateus, né? Onde fala, Cristo diz, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E daí começa uma história, e é justamente isso, né, que a gente vai estar vendo hoje, como que ao longo do tempo, nessa linha do tempo, desde quando aqui, já tinha, aqui fala aqui do início, a gente vai pegar esse período aqui, vocês vão ver mais adiante aqui, 106 aqui já depois, né? Então, a gente tem alguns períodos aqui, que é o início até Constantino. Acho que aqui tem um período antes, né, Lu? Isso. Então, tem outro período, aqui são 4 períodos até chegar à Reforma. Então, tem 4 períodos que a gente vai estudar e depois tem um outro quinto que é já no período da Reforma Protestante. E aí eu convido o Jó também, que já também é professora hoje. Hoje está de trio, tá, gente? Hoje tem trio. Agora está oficialmente. Eu falei que a aula ia ter várias professoras, não citei os nomes, mas os professores de hoje sou eu, irmã Gorete e irmã Jomária. Né? A gente vai aprender um pouquinho, é um texto grande. Não sei se ficará só hoje, porque é um desenvolvimento histórico. Né? Mas eu acredito que a gente... Com 3 professoras dá, não dá, irmã? Se organizou aqui para dar. Olha, então, vamos lá. Aí, só complementando, que as meninas já falaram, a gente fala muito em amor. Como é que a gente vai amar se a gente não conhece? Então, essa história mostra a dedicação, o sacrifício que muitos missionários, muitas pessoas fizeram, né? Deram a vida para que esse evangelho fosse chegar aqui hoje. Que não foi fácil. Tanto é que no Império Romano, muitos evangélicos foram sacrificados, muitos cristãos, né? Na época não tinha evangélico, né? Muitos cristãos foram sacrificados, porque quando teve aquele incêndio lá, foi em Roma, que teve um incêndio, aí começaram a ocupar quem? Os cristãos. Então, acho que quase 100 anos de muito sacrifício. E só com o primeiro império que nós vamos estudar agora, que começou a instrucionar em relação ao catolicismo, a cristã, igreja cristã, como reconhecida no Estado, e a partir daí melhoraram as coisas. Só que outras também foram sendo agregadas, que nós vamos ver agora, em relação a dogmas. Pronto. Então, vamos lá, né? Dar início aqui a esse primeiro tópico. Então, em 1905... Dargan lançou a segunda edição da sua conceituada Eclesiologia. No início desta obra, ele escreve: o método apropriado para um estudo de eclesiologia é uma combinação do escriturístico, histórico e prático. No caso, seria a combinação dessas 3. Mas, nesse capítulo, né, que vamos estudar, foi empregado o método histórico. Então, aqui nós procuraremos traçar, no aspecto mais geral, o desenvolvimento da política da igreja. O sentido do termo político aqui é organização, tá? A organização da igreja. Então, o estudo visa destacar mudanças que ocorreram na estrutura da igreja. E optamos por um esboço histórico de 5 pontos. Então, a gente tem esses, como eu falei, né, tem os 4 períodos que a gente vai estudar aqui. E aí o último, que é já a Reforma Protestante, que é o período da Reforma, então completando aí os 5, sendo que a gente vai dar foco aqui nesse método histórico, tá? Vendo a história desses períodos. Então, o primeiro período que a gente vai estudar é de Inácio até Constantino. É um período que vai de 106 a 325 depois de Cristo. A característica principal desse período foi o aumento da autoridade do bispo. No início, o bispo era o líder entre iguais. Ficava no mesmo pé de igualdade com os outros membros. No fim do período, ele decide se qualquer pessoa pode ou não se tornar membros da igreja.
Aí eu queria pedir aos irmãos para abrirem Atos 20, 17. Atos 20, 17. Aqui o quarto último. Atos 20, 17. Pronto. Eu tinha lido para vocês que nesse início, nesse primeiro período, tinha o bispo, não era isso? E esse bispo ele ficava como autoridade em relação a todos os membros. Isso no início da organização da igreja. Em Atos 20, 17. Posso ler? Pronto. Diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. O 18 diz assim: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós. O 19: Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. O 20: Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente como os gregos. 21: Testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o papel do bispo, que era testificar a palavra do nosso Deus. A ideia de uma igreja universal tomou forma definida no decorrer deste período. O conceito de igreja como católica, ser a igreja universal, começou a apagar a ideia da igreja local. Tertuliano, da África, foi um forte expoente do termo. A definição mais exata se deve a Cipriano, no ano 251 depois de Cristo. Quando teve a ideia da igreja católica ser universal, claro que, como toda igreja que estava em crescimento, teve alguns empecilhos. Né? De que forma está sendo a igreja? Como é que vai ter o bispo? Mas ela foi fortalecida devido ao período do governo romano. E aí a católica ela passou àquela igreja que tinha o maior poder em relação a conhecer a palavra do Senhor. Aí vem aí Gorete depois vai falar os conceitos, tá? Os sinodos, né? Sínodos e concílios do terceiro século concretizaram a ideia de uma só igreja no mundo. A necessidade de cooperação resultou na convocação de sínodos que evoluíram, transformando-se em conselhos poderosos. Antigamente, as igrejas, como hoje, se reúnem para formar assembleias. Só que essa assembleia poderia ser com o líder daquela região ou com vários líderes de diversas regiões. Quando fala em sínodos, é um líder de uma região. Quando fala em concílios, são vários líderes de regiões diferentes. Que aí foi dito em Atos 15, né, que nós lemos na aula passada. E ali, claro, podia ter divergência, né, como aconteceu com Paulo. Poderia não ter, mas tinha uma reunião para que fosse decidido aquele problema, como o Gó falou, que a política ali está se relacionada à organização da igreja, e não política como a gente trata muitas vezes hoje. O Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, deu cabo da perseguição da igreja pelo Estado. Laços estreitos entre a igreja e o Estado se desenvolveram no prazo de 10 anos. Assim, o Estado começou a exercer grande autoridade sobre a igreja. Nunca conseguiu isso pela perseguição. Essa autoridade tornou-se tão intensa que o imperador Constantino convocou e presidiu o primeiro concílio ecumênico, o de Nicéia, e foi um concílio de bispos. O Edito de Milão, ele deixou ali, naquele momento, a igreja católica como parte da igreja romana. Então, a igreja católica ela passou a ser realmente universal para todos. E, para isso, foi convocado mais um concílio. E aí a gente vai ver mais um período. Vai lá, Gon.
que é o período que vai de Concílio de Nicéia, após o Edito de Milão, até o período de Gregório. Só uma observação. Nesse período de Nicéia Gregório, as cidades que participaram desse concílio, que era uma reunião de vários líderes de regiões diferentes, as cidades, aí era para ter um mapa que o pastor gosta, né? Que é Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E aí Roma passou a exercer maior influência em relação às outras cidades. Aí, como foi dito agora, né? Então, a Igreja Católica passou a ser agora universal. Acabou a perseguição em relação aos cristãos. Então, todo mundo cristão já poderia se reunir, o governo também ajudava a construção dos templos, mas aí também surgiu problemas, né? Como sempre surge, onde há gente, há problema. Qual foi o problema? Que, na época, as pessoas estavam entrando na igreja não por fé, mas entravam por conveniência. Então, o que é que elas poderiam ter vantagem? E vinham também com o quê? Com suas crenças. Eram pessoas de várias cidadanias, né? Então, suas crenças. Vieram também vários dogmas. Um exemplo, Maria, né? Maria como intercessora, Maria como imaculada. Vários dogmas como Papa ser uma espécie de uma trindade, o Papa nunca erra, as indulgências, porque a igreja também estava precisando de dinheiro. Então, tinha que ter indulgências, você comprava o céu, comprava a pessoa ia para o inferno, não, você pagava, pague não sei quanto em relação à salvação. Então, esses dogmas foram estranhos, e tudo estranho, foram entrando, e tudo estranho a palavra, que a gente sabe que a palavra de Deus não fala em relação a isso. Então, chegou um momento que a igreja tinha muito poder, né? Muito poder político, muito poder econômico, mas não tinha basamento na palavra. Então, aí não tinha o quê? A credibilidade moral em relação à existência da igreja. Como o Goff já falou em relação ao Império Romano, e aí o Edito de Milão ele determinou a neutralidade religiosa do Império Romano e estabeleceu essa liberdade de culto. Então, naquele momento, já tinham aquela liberdade, todo mundo era católico, mas todo mundo estava sem aquela liberdade. Estava sujeito a tudo que a Igreja Católica deixava, né? As indulgências que eram necessárias para poder tudo realmente funcionar. Vagou. Tá certo. Então, o segundo período, que é do Concílio de Nicéia a Gregório. Aí foi um outro período, né? O assunto principal de Nicéia foi a cristologia, mas o concílio estabeleceu certas regras para o governo das igrejas. Foi estabelecido o princípio de um grupo pequeno legislar por todos os membros da igreja. Então, o que é que nós vimos aqui nesse período, né? O fortalecimento do bispado levou ao surgimento do sistema patriarcal. Algumas cidades tornaram-se centros de maior influência na igreja por sua importância política e geográfica. Então, foi a cidade que Lu falou aqui. Quem lembra? Vamos lá, gente. Lu falou de 5 cidades aqui. Alguém lembra de alguma? É BD, viu? Eu vou perguntar. Bora, né, Lu? Presta atenção. Eu falei Rom. Constante? Muito bem. Alexandre? E a última, gente? Antió? Jerusalém? 10, todo mundo tirou 10. Então, assim, essas foram as cidades, né? E cidades influentes. Tinha as 4 primeiras, depois Jerusalém foi também incluída aí. Então, com o tempo, né, o bispo de Roma passou a exercer maior influência entre os demais bispos. Então, foi o fortalecimento do papado, né? Porque você tinha líderes locais, mas isso foi mudando de tal forma que o poder do Papa ele se sobressaía sobre os demais. Então, é o modelo que a gente vê hoje, né? Até hoje, na Igreja Romana,
o Papa como autoridade, né, máxima ali na Igreja Católica. Então, nasceu aqui, é importante a gente entender esse contexto, né, como tudo aconteceu. Então, aqui nesse período do Concílio de Nicéia até Gregório, então teve esse tempo aí que a influência foi aumentando, né, crescendo. E o Papa ele se tornou realmente autoridade máxima, né, na Igreja. E depois a gente vai ver aqui também a divisão da Igreja Católica, né, como que ficou isso, que hoje já tem duas vertentes. Então, diversos fatores contribuíram para isso, né, incluindo interpretações bíblicas favoráveis ao papel de Pedro e a crescente importância política de Roma. Então, por quê? Né? O Papa tudo foi caminhando para que o Papa tivesse esse poder maior em relação aos demais, tomando como base um texto que está lá em Mateus, que nós lemos aqui no início, onde Mateus 18, né? Eles pegaram esse texto de Mateus 18, onde diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, baseado nesse texto, foi conduzido assim dessa forma para que uma pessoa, né, que era na figura do Papa, ele tivesse ali autoridade máxima ali entre os demais. A autoridade dele se sobressaísse sobre os demais líderes regionais. Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Aí agora a gente vai ver um outro período, né? De Gregório I a Gregório VII, que vai de 590 a 1073 depois de Cristo. Durante esse período conhecido como a parte da Idade Média, a Igreja Romana ampliou significativamente sua autoridade. Os principais fatores foram expansão territorial, alianças políticas com reis e governantes e fortalecimento da relação entre a Igreja e o Estado. Era um período que era muito grande, né? Nós estudamos história, a gente sabe que o poder da Igreja era um poder muito grande sobre a nobreza, muito grande mesmo. Então, tudo era definido, até quando a gente assiste filmes históricos, chama a igreja, chama os papas, os arcebispos, aí vai todo mundo ali participar daquele concílio para poder definir até o destino daquele governo, daquela nação. O texto destaca a parceria com governantes francos, especialmente Pepino e Carlos Magno, que fortaleceu o poder da igreja. Nesse período também consolidou-se a autoridade do Papa, desenvolveu-se uma estrutura hierárquica mais centralizada. O Papa passou a ser considerado superior às demais autoridades eclesiásticas. Outro fator marcante foi a separação entre a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, e a Igreja do Ocidente, que era a Igreja Romana, conhecida historicamente como Grande Cisma do Oriente. A Igreja Oriental não reconheceu a supremacia do bispo de Roma e manteve seus próprios patriarcas. Então, esse período que durou de 590 a 1003 depois de Cristo, um período marcado por grandes divisões, né, que envolvia a Igreja Ortodoxa cristã e a Igreja Romana, Católica Romana. Uma coisa, boa tarde a todos. Uma coisa importante dessa época, Lu e professoras aí, que nós temos vários cânons bíblicos. A turma de Roma selecionou certos livros para entrar na Bíblia. O católico do Oriente selecionou outros livros, e com Lutero, é o que nós temos dos protestantes. Que coisa, né? Por diferenças de pensamento. Então, a Igreja Ortodoxa é do Oriente, a Igreja Romana do Ocidente, e depois veio mais uma reforma, que foi os livros que nós temos hoje, que nós conhecemos e usamos, diferentes, né, desses outros.
conhecimento da igreja, a gente conhecer. Porque muitas vezes a gente aprende na aula de história, mas a gente não traz para vivenciar como isso também influenciou na organização da igreja que temos hoje. Né? E a gente aprende muitas vezes na escola. Para a gente continuar, eu queria que os irmãos abrissem em Marcos 10, para entender só essa parte, 42 e 45. Marcos 10, essa parte de Gregório. Será que quanto mais poder político da igreja possui, mais espiritual ela se torna? Será que quanto mais organizada ela é, mais ela se torna política? Porque foi um período em que ascendeu, consolidou a autoridade do Papa. Então, Marcos 10, 42 até o 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que, dentre vós, quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Obrigada, irmã. Isso fala muito sobre essa autoridade papal, para que a gente entender e possa entender que Jesus ensina que ser cristão é serviço. Que não é a autoridade superior de estar ali. Né? Ser cristão é serviço. Então, que a gente entenda essa parte através de Marcos, que traz no 10, do 42 a 45, isso bem tranquilo para nós nos dias de hoje. Então, só para a gente fixar ali aqueles pontos ali desse período, né, Lu, ver aqui já os pontos aqui. Aí eu pedi para vocês lerem, mas eu vou ler, porque senão vai ficar... Acho que tem um ponto ali que está no slide e não está muito... Dá para ver? É esse aí? Ah, ok, isso. Tá bom. De Aju, que está com o microfone. Expansão da autoridade da Igreja Romana. Lê todos? Expansão da autoridade da Igreja Romana, alianças políticas, fortalece o papado, estrutura eclesiástica mais centralizada, grande cisma entre Oriente e Ocidente. Isso. Então, esses são os principais, né, pontos desse período aí. E quando nós falamos, né, aí houve essa divisão aí com a igreja cristã, né, católica. E eu estava fazendo uma pesquisa e aí diz que ainda, né, a maior, a romana, ainda é que tem maior número de adeptos, né, é a igreja romana. Em segundo lugar, a igreja ortodoxa, entre igreja cristã. Então, como as meninas falaram aqui, nossas irmãs falaram aqui, que esse período é de 600 que teve o imperador, que esse imperador que nomeou esse Gregório I para ser papa, mas ele renunciou, falou assim, não, eu não posso ser, porque Jesus é o único que tem toda essa autoridade. Mas pouco tempo depois, foi um outro nomeado, foi o Gregório II, que gostou, esse gostou. Olha, Então, aqui ele está aceitou. Gregório VII, né? Que foi até a reforma. Então, esse é o segundo, né? Então, pouco tempo depois, aí ele recebeu a proposta e aceitou, né? Ele gostou, então, a partir daí, começou essa instituição do papado. Aí ele falou assim, não, eu já li isso no livro de história. No livro de história fala em relação ao Papa, fala em relação a Pedro. Mas tem isso na Bíblia. E, quando fala em relação à história, também foi um outro que começou a falar sobre isso para dar, como é que fala em relação à força, em relação ao papado. Ele começou a inventar essas histórias e colocou lá nesse livro dizendo, tá vendo? Isso aqui é bíblico. Então, começou-se a fortalecer o papado em relação a isso aí, dar legitimidade, né? Em relação a esse papado. Então, ele começa a ocupar o lugar da Trindade, né? De Deus, que ele diz que, fala em relação a Jesus também, que o Papa é o cabeça da igreja. Fala também em relação ao mediador,
que vai querer também usurpar a Trindade, e tem várias coisas que vêm dando assim poder, tanto político e econômico também, no grupo. Quarto período de Gregório VII, a reforma, que foi de 1073 a 1571 depois de Cristo. Então, aqui foi o apogeu, né, do papado. Foi nesse período onde o Papa se considerava a autoridade máxima. Então, aqui a gente falou aqui que isso veio, meio que se estivesse desenhando nos outros períodos, e aqui foi o apogeu, né, quando, de fato, né, ele se torna como autoridade aí entre os demais. E é possível, neste período, escrever a história da Igreja Romana, descrevendo seus papas. Então, a ordem monástica contribuiu para o período do papado. No início, seu zelo e piedade os tornou missionários. Infelizmente, os seus votos que os ligaram ao Papa prejudicaram sua contribuição. Então, o monasticismo ele era um protesto contra erros na Igreja Romana. Não conseguiu, porém, êxito. Então, por último, houve uma multiplicação de seitas e heresias nesse período. Então, isso também, né, ocorreu, que foi uma multiplicação de seitas assim, nesse período. A gente viu aqui, né, o fortalecimento da autoridade papal, identidade da história da Igreja Romana, com sucessão dos papas, a influência das ordens monásticas, e também é mencionado que surgiu esses diversos movimentos, né, de heresias pelas igrejas. Então, o monasticismo começou como um movimento de renovação espiritual, mas posteriormente enfrentou limitações devido à forte ligação institucional com o papado. Então, a gente vê aí nessa a autoridade do Papa gradualmente foi acontecendo. Nesse período ele se fortaleceu, mas também teve outras coisas que ocorreram ali que não foram, que essa questão mesmo do surgimento de heresias, né, que a gente ainda até hoje convive com isso também, né? Porque ainda depois de surgiram várias outras seitas, né, pregando coisas também fora da palavra, por questão de interpretação bíblica também, a interpretação errada, né, vamos dizer assim. Então, tudo isso aconteceu nesse período que ocorreu aí um pouquinho antes da reforma. E nesse período, né, que é o período de Gregório VII, a reforma, como falou, foi o auge do poder papal. E, ao mesmo tempo, Deus levantou pessoas desejando retomar as escrituras, que é como o Gol falou, é o caso de Martinho Lutero. A senhora quer falar? Não, é que você está tirando o microfone, aí sai o som. Então, vamos voltar, né? Ao mesmo tempo, nesse período em que o Papa ele teve o poder papal, né, o seu auge, ao mesmo tempo Deus levantou pessoas desejando que se voltasse a ler as Escrituras, a entender. Então, quem não lembra de Martinho Lutero, né, trazendo essa leitura da Bíblia e dizendo assim, não é bem dessa forma que está sendo passado. Aí eu tenho aqui o Romanos 1,17, que diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É a gente retomar as Escrituras e entender verdadeiramente a palavra de Deus, né, como ela tem que ser passada. Como o Gó falou, nesse período surgiram várias heresias pela igreja. O ponto principal é essa autoridade papal,
Mas a retomada cristã que o texto traz para a gente, é o mais importante, tá bom? A gente vai falar agora, Jó. A gente vai agora para o próximo período. Só para deixar assim nesse deixa eu falar. fala. Essas heresias que estavam surgindo era contra. Eles denominavam heresias, não é? Começou um movimento contra os erros. Então, Lutero tem um nome no expoente, mas tinha um grupo já antes de Lutero que estava revoltado com tudo que estava acontecendo. Então, é um movimento, sabe quando você começa o movimento até que chega no auge? Aí eu creio assim que o auge foi Lutero, mas outros já vinham inconformados, chateados, e com razão, né? Porque quando foram para a Bíblia, estudar a Bíblia direitinho, caramba, isso não está na Bíblia. Tem alguma coisa errada, as indulgências. Lutero bateu firme, né, contra as indulgências. Você pecou, ou se você quer um lugar no céu, você dá um dinheiro, você é perdoado e tem um lugar no céu, né? E as pessoas crentes, né, confiando nesse Papa, né, aqueles fiéis que fazem as coisas direitinho, querem obedecer. E aí pagavam, e a igreja só enriquecia, né? Tudo errado. A história mostra que, dentro desse que a Jussara falou, Lutero foi o que passou pela fogueira, mas muitos outros foram queimados antes. Vários outros. Muitos que eu não digo, mas vários outros que se levantaram da mesma forma como Lutero se levantou e não passaram adiante, foram eliminados, literalmente eliminados. E com Lutero, a igreja não conseguiu fazer, a liderança da igreja não conseguiu fazer, então passou. Mas ele não foi o primeiro, não. Não foi o primeiro, não. Então, houve outros que realmente se opuseram. Tanto é que... Aproveitando que é uma situação que vocês falaram ainda há pouco, sobre a questão do católico e cristão. Há muitas vezes essa expressão que a gente escuta por aí. Fulano se converteu, tá, e tal coisa. E o que ele era antes? Era católico. Não, isso está errado. Católico é cristão, né? Ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, à linha evangélica de Jesus Cristo, que é diferente. Então, essa linguagem a gente precisa cuidar para corrigir. E como foi dito aqui, muitos outros morreram. 100 anos mesmo antes de Lutero, teve não lembro o nome dele, ele morreu na fogueira, porque mandaram que ele negasse. Ele disse, não vou negar. Que ele pegou e falou assim, não, eu estou morrendo. Hoje vocês estão... Ele, quando estava sendo queimado, né? Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a pouco vai vir uma águia. E foi assim, depois de 100 anos veio Lutero. Teve também um discípulo dele, Galileu Galilei, que falou assim, a Terra é redonda. Aí chamou, negue que a Terra é redonda, senão, vai ficar igual. Ele, não, eu nego que a Terra... Eu nego, mas ela é redonda. Aí, ele foi esperto. Desse período aí, que foi até a reforma, que foi 1571, e Martinho Lutero, aí no relato, Martinho Lutero já, quando ele se opôs, né, ele começou até 1517. Então, assim como a Sara falou, já antes disso, o pastor, né, também mencionou que já havia esse movimento, então começou muito antes. Então, desse período aí, onde Gregório, né, ele estava ali, mas já tinha pessoas que tinham pensamentos diferentes e que já vinha buscando isso, né? E aí depois a reforma acontece, mas muito antes, de fato, já havia um grande movimento em relação a isso. A graça e a paz, queridos irmãos. Graças a Deus que está sendo falado sobre isso. Eu fiz uma apresentação há um tempo atrás da história da tradução da Bíblia, e justamente o que a irmã Jamária falou. Na apresentação eu tinha falado sobre o John Huss, que foi o que você mencionou, que assim como o John Wycliffe, para que as pessoas... Isso. Para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia, ele também foi um instrumento de Deus muito usado nesse processo. E aí as últimas palavras do Huss foi: em 100 anos, Deus levantará um homem cujos pedidos de reforma
não poderão ser suprimidos. E aí, quase 100 anos depois, Martinho Lutero pregou as 95 Clédes, que deu início à reforma protestante, graças a Deus. E aí, é isso. Microfone, Gó. Em 1517, que Martinho Lutero, ele prega, né, fala das 95 teses. Mas alguém quer fazer algum comentário, complemento? Só para os dias de hoje, trazendo, a gente está falando da organização da igreja ao longo do século. Mas a gente pode falar sobre posicionamento nos dias de hoje, né? Você viu que eles não negaram. E muitas vezes as pessoas, a gente não pode, como cristão, agir de acordo com a maré. A gente está vivendo em um mundo em que as redes sociais, muitas vezes, ficam ditando o lado que a pessoa tem que ir. A juventude está aí, sofrendo diversas influências. Eu fico brincando que a galera de 2010, que nasceu em 2010 para cá, a gente tem que ter um olhar diferente, porque eles já nasceram completamente influenciados pela internet, pelos 15 segundos, pelos 30 segundos. E aí tem a própria palavra de Deus, que é dedicação, é a leitura, é diária, é você entender, é você ter tempo. E quando eu digo que ela é influenciada pelos 15 segundos, é porque você passa a ver tantos vídeos rápidos que você esquece de sentar e de aprofundar. E, para fechar, a gente estava conversando na sala, foge um pouco, mas traz a nossa realidade. E aí teve uma aluna que falou assim, eu demoro uma semana para resolver, ela é cristã, para responder uma mensagem. Aí a outra, eu demoro um mês. Eu vejo lá e não respondo. Eu falei, nossa, vamos melhorar isso? Nós somos cristãos. Às vezes tem alguém do outro lado que quer apenas que você diga um oi, porque eu não sei como está aquela pessoa. Eu digo tanto que cuido do outro, mas eu demoro um mês, eu vejo naquela mensagem ali. Então, às vezes, o meu discurso não está dizendo quem eu sou. Então, a gente está falando de Martinho Lutero, que lia a Bíblia e estava ali brigando, né, lutando, negando, mas a gente nega através de outras ações tantas coisas, até o cuidado com o outro, com a depressão ou com outras coisas. Então, que entre a gente tenha um olhar melhor em relação a olhar, a cuidar, e não só ter um discurso. Vou voltar, assim, mas isso traz também esse contexto, né, do passado, de você estar ali, a gente acha até valoroso, né? Mas a gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente tem atitudes que não correspondem com o que realmente a gente tem. A gente vai continuar esse desenvolvimento, né? Que vai desde reforma, chegamos na reforma, até o presente, né? A gente já passou por essa fase, né, inicial, e agora teve o auge papal, né? Vários irmãos estavam ali querendo ter aquela vontade de examinar verdadeiramente as Escrituras. E como é que ocorreu esse desenvolvimento? Pode passar o slide, por favor? Desde a reforma até o presente. Após a reforma protestante, a Igreja Católica respondeu por meio da Contra-Reforma, utilizando instrumentos como Concílio de Trento, Inquisição, a reafirmação da autoridade do Papa e a tradição da Igreja. Foi uma das características desse período da Contra-Reforma. Enquanto isso, surgiram diferentes formas de governo e organização das igrejas protestantes. E é isso que a gente vai ver também, como foi essas 4 formas de governo que foi estabelecida. Alguém quer falar? A primeira forma de governo é o governo luterano, que tem as seguintes características, né? Mantém a cooperação entre a igreja e o Estado. Em alguns países, o Estado participa da administração da igreja. Historicamente, houve forte influência do governo sobre a estrutura eclesiástica. Como o governo, né, e a igreja andavam assim de maneira juntas. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado de grande influência que eram exercidas. Aí, depois do governo luterano, que está ali, ó, cooperação entre a igreja e o Estado, né, como já foi Luciana, disso. e até hoje é assim, né? O anglicano, né? Ou melhor, o luterano. Tanto é que tem uma grande influência
no Congresso Nacional, principalmente relacionado à ação social e à questão da educação. Eles fazem parte, normalmente tem um luterano fazendo parte de uma comissão de educação, de ação social, eles têm uma influência muito grande. Importante. Importante, Importante, claro. né? Agora, eles são liberais, né? O que eu quero dizer com ser liberal? Eles têm uma visão muito flexível para outras que nós, por exemplo, os batistas, não aceitamos, né? O governo anglicano, que é episcopal, tem como característica: conserva a figura dos bispos. Na Inglaterra, o Estado possui participação na organização da igreja. Fora da Inglaterra, as igrejas episcopais podem apresentar organização diferente. Dentro dessa linha ainda, existem situações em alguns países europeus onde o líder da igreja é pago pelo Estado, até hoje. Acontece assim, em alguns casos ainda tem essa ligação. Né? Mas ele recebe pelo Estado. Exatamente. Que é essa influência, né, da cooperação entre a igreja e o Estado. É como se ele fosse um funcionário público, né, o que é arrecadado, né, é filantrópico, né, vai diretamente para ele. E tem um governo presbiteriano, que é inspirado nas ideias de João Calvino. Algumas características: governo representativo, a igreja elege presbíteros, que são os anciões, decisões são tomadas em diferentes níveis de concílios e assembleias, e existe uma estrutura de representação das igrejas locais. Então, as decisões, ela não vem de cima uma pessoa só. Existe uma reunião de líderes para que essa decisão venha a ser realmente tomada. E aí o concílio, como você falou antes, no início, né, a gente falou essa palavra aí, concílio, que são reuniões maiores, né? Então não é só local, da igreja local, que é o governo aí da igreja presbiteriana, né? É uma reunião entre vários líderes de várias regiões também. Eu não lembro. Vamos falar agora sobre o governo congregacional, tá bom? Então, como a gente está vendo até aí, que o objetivo é de mostrar diferentes questões que foram desenvolvidas ao longo da história. O luterano, o anglicano, a gente viu o presbiteriano, esses diversos governos, e a gente aprendeu também agora que muitos desses países europeus, a igreja, no caso assim, eles recebem pela instituição, pelo próprio governo que eles são estabelecidos. O governo congregacional, que é o modelo que o autor relaciona aos batistas. As características. Cada igreja local ela é autônoma. Não existe autoridade hierárquica acima da igreja local para governá-la. Cada congregação administra seus próprios assuntos. Cristo é reconhecido como autoridade máxima da igreja. Então, durante a leitura desse capítulo, o texto ele ressalta que convenções, associações e alianças existem para cooperação, mas não governam a igreja local. Nós fazemos as reuniões e nas reuniões nós decidimos, né, várias questões. Existe uma separação entre a igreja e o Estado, nós batistas, e o autor ele destaca a compreensão batista. A igreja deve ser independente do Estado. Essa separação protege a liberdade religiosa. Quando a igreja acumulou poder político ao longo da história, isso trouxe consequências negativas para a sua missão espiritual. Isso está se baseando no livro Cristo Sim, Igreja Sim. Até aí tá tudo ok, entendido? Deu tempo. É muito importante, é interessante a gente estudar a história, porque você entende lá atrás como começou e onde estamos, né? E nós chegamos aqui agora nesse modelo aqui, nesse governo congregacional, que a gente se identifica, né? Que é justamente
que as igrejas batistas, né, assim que a convenção ela entende, e assim as igrejas caminham, né, nessa autonomia em relação, ela tem autonomia de decisões, né, local, nas assembleias, e também igreja separada do Estado. Então, tem essa separação, essa divisão. Então, aqui, assim, nós nos enxergamos assim dentro, né, dessa estrutura, e é muito bom conhecer. Claro que todo mundo aqui conhece, já estudou, eu acredito que todos, né, tirando aqui os mais novos e os menores, né, as crianças que ainda não passaram por essa aula ainda, mas já estudamos aqui, inclusive em outras EBDs, de uma forma bem mais voltada assim para a igreja, né, que é a Igreja Batista, o que é que a nossa regra de fé e prática, né? Então tudo isso são conceitos que são consolidados e aprendidos, né? Também, e aqui na EBD é um momento também onde a gente pode tirar dúvidas, perguntar. Então aproveite esse momento também para, se tem alguma dúvida, perguntar. Se eu e Lu e Jó não soubermos, aqui tem um pastor, depois da irmã Jussara também. Cadê Fernando? Fernando. Ó, chegou. São os estudantes aí de teologia, cadê Elias? Então, vai Clebson também. Tem uma turma grande aqui, tá? São os teólogos. E eu estava preocupada por causa do tempo da aula, e a aula era realmente muito extensa. São quase 2.000 anos de história, né, que aprendemos que uma organização humana, ela muda ao longo do tempo. São organizações, no caso, o homem ele foi criando, montando como deveria ser, mas nós temos que entender que a palavra de Deus ela continua a mesma. E aí, em Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, que a gente saiba que as estruturas elas podem mudar, os séculos passam, os impérios desaparecem, mas Cristo continua sendo o Senhor da igreja. Então, que a gente não esqueça disso. Passamos aí quase 2.000 anos, né, aqui agora. Claro que foi rápido, teria que ter uma hora para cada período, mas foi muito bom. Não é isso, pastor? Foi muito bom, mas que a gente não esqueça. Pode passar o século, pode passar os impérios, os governos que venham, mas não podemos esquecer que Jesus Cristo continua sendo o Senhor da igreja. E que a gente estuda, né, que o princípio não muda, o princípio é o mesmo. As doutrinas, sim, porque as pessoas vão mudando, vão se adaptando em relação à cultura também, mas sempre o princípio, Jesus Cristo, cabeça da igreja, Deus é o Salvador, e a Trindade, né? Deus, Pai, Espírito, não é? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade única. Glória a Deus, né, pelo esse momento. Eu só quero fazer um pedido, né? Eu acho que é um pedido que eu tenho de fazer. Pedir. Sobre uma cópia dessa explicação. Porque eu vou sair daqui não vazia, né? Porque eu já tenho vários conhecimentos. Mas, ótimo, uma grande informação, né? Para a gente ter a noção da caminhada, né? Para chegar até aqui na atualidade, né? Desse momento. Só isso que eu gostaria de pedir, se for possível. Esse é os próximos, né? Porque a escola dominical é muito bom quando você faz uma avaliação. E o segundo é, em cima do que o pastor falou, sobre o catolicismo, né? Ou sobre os crentes e o evangelho, né? Quando fala da Igreja Católica. Eu vim da Igreja Católica. Minha família toda e a família do meu marido, a família do meu marido é todos católicos. E eles hoje, como o pastor falou uma coisa muito importante, e eles hoje são conscientizados que eles servem a Cristo. Quase não tem mais imagem. Lá na minha casa, na casa da minha... ninguém tem imagem. Ainda tem aquele costume de Maria, mas ele adora Jesus, porque eu vim evangelizada lá da Igreja Católica. Eu me casei na Igreja Católica e fui evangelizada. Eu sei isso tudo aí.
do Evangelho era para a Igreja Católica. Agora, tinha aquele costume de adoração. Mas agora, as pessoas ainda têm, né? Mas quando a gente fala, é Jesus. E isso é muito bom e importante para a gente não fazer essa separação das pessoas que têm a mesma fé, né? Eu tenho a fé em Cristo, mesmo com seus costumes, né? É meio que uma comida numa casa, né? Você tem costume de vários lugares, né? E a mesma coisa é você aprender aquilo naquele momento da sua casa. E eu acho que é muito importante. E vocês estão de parabéns. Mulheres corajosas. Primeiro eu quero agradecer a toda a contribuição em relação ao material. A senhora fique tranquila e os irmãos também. Já deu? Já foi mais rápida. E Dalina vai falar. Em relação a essa colocação que o pastor fez, cristão e evangélicos. Né? É que a gente, quando fala assim, fulano se converteu ao evangelho. Né? O cristão, quer dizer, é todo aquele que prega a Cristo. Eu queria que o pastor explicasse melhor aí essa colocação, se possível. Bom, eu não sei se vou conseguir explicar como a contento. O católico, eu não digo o católico nominal que não sabe nem o que está fazendo lá, mas o católico que quer seguir realmente, ele tem essa questão de adoração a Maria e tudo mais, isso aí, mas ele é da igreja. Qual é? A igreja começou em Atos capítulo 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, e foi seguindo, se tornou a igreja que está aí, a igreja católica. É fruto desse começo lá. Então, se essa turma toda aí pode ser chamada não cristã, não seguidor de Cristo, então Paulo também não era, e etc, etc. Então, é nesse sentido. Agora, eles não estavam reconhecendo até então a Cristo como único Salvador. Quando alguém se converte ao Evangelho, ele deixa para trás essa coisa e agora diz, não, agora eu sou um cristão evangélico, ou seja, que Jesus Cristo é o único Salvador, e não há outro que tenha que ser intermediário aí, né? Nesse sentido. Mas isso não pode, eu não posso dizer que até então ele não era cristão. Ou seja, ele não seguia essa linha que vem lá de Atos 1. Que começou lá. Ela foi passando por essas modificações e sofrendo essas coisas assim, mas a linha toda é de lá para cá. Nós estamos hoje seguindo a Igreja de Jesus Cristo, começou em Atos capítulo 1. Amém. Essa é a nossa caminhada. Né? Não sei se esclareceu. Esclareceu. Inclusive, como a irmã Nena falou, eu também vim da Igreja Católica e eu fui catequizada lá. Aí eu tinha essa concepção de ser cristã, mas eu não tinha a consciência de que Jesus era o suficiente para mim, entendeu? Então, aí, quando eu me converti, eu entendi que ser cristão, de fato, é seguir a Cristo, é ser o evangélico, né? Que a Igreja Católica, eles falam do Evangelho, eles ensinam o Evangelho, mas como nós vimos aí, não só a Igreja Católica, outros ramos aí, né, outras ramificações, que falam que tem outros deuses que pode seguir, que tem que obedecer a tal domínio de lá, né? A tal pessoa que é maior, como a gente viu aí a questão do Papa. Se vai para o Espiritismo, que também diz ser cristão, vem aí também, tem que seguir aqueles teóricos, né? E aí o que tem que ser definido, que o católico, ele diz ser cristão, mas que, na verdade, ele não tem a Cristo como único e suficiente Salvador. Né? Então, nós aqui na Terra, como cristão, seguidor de Cristo, como único e suficiente Salvador, somos um pequeno Cristo. Né? Somos considerados como um pequeno Cristo aqui na Terra, representando assim o verdadeiro cristianismo de Deus. Né? O cristianismo de Deus Pai, que nos dá o Espírito Santo para nos conscientizar do que é ser cristão de fato. Né? Não é uma religião, não é simplesmente ler a Bíblia,
Eu digo isso com a vivência que nós tivemos com nossa mãe, né? Foi ali, ela se tornou uma amante do Evangelho, ela se considerava cristã ali, aquela católica praticante, mas a gente sempre ali falando para ela que ela precisava se converter, que o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo, que o verdadeiro cristão é aquele que serve e segue a Cristo. Então, que a gente tenha em mente isso para na pregação a gente não acabar se acomodando. O que é que eu quero dizer, né? Eu quero fechar aqui, irmão. Que a gente não se acomode, não acabe meio que aceitando que o católico ali, porque ele se tornou um amante do Evangelho, ou porque ele abandonou as imagens de esculturas, que realmente tem igrejas aí que botam o mínimo possível, mas a gente tem que ter esse cuidado, que para ser cristão de fato tem que se arrepender, confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Espero ter ficado claro. Vamos terminar, mas Fernando, deixa eu levantar a mão um tempo. Sim, outra dúvida que surge normalmente é quando se vê o que é o cristianismo e outras religiões não ligadas ao Cristo. Entendeu? Ou seja, surgiram posteriormente religiões ou seitas que não estão focadas no que Cristo nos ensinou, desde como o pastor mencionou, desde Atos 2. Então, essa linha de pensamento, né, o evangélico, o catolicismo, que surgiu fruto da linha cristã, estamos todos dentro do mesmo barco. Mas tem outro grupo que não vê Cristo como o seu líder espiritual, mas sim, por exemplo, Maomé, o muçulmano, as tribos xiitas, na China, o taoísmo e assim por diante, que não consideram Cristo como a linha a seguir. Então, aí a gente pode dizer, ele se tornou um cristão porque saiu desse tipo de religião e colocou Cristo agora como parte do seu dia a dia. Mas também temos que ver a questão que a irmã estava dizendo sobre o ser evangélico, ou saber o que nós somos de entregar as boas novas, porque isso é o que significa evangelho, boas novas. Nós somos seguidores de Cristo porque fazemos o que Cristo fez. Entendem? Mas tem outro grupo de gente que não estão nem aí com o cristianismo, entendeu? Não existe Natal naqueles lugares. Não existe a celebração do Natal. Enfim, é outra área. Só para a gente vai encerrar. O pastor quer falar? Só rapidamente, só para que já está em encerramento, né? A questão da não interferência. Talvez às vezes fica mal entendido. Não é que a Convenção Batista Baiana e Brasileira, no caso, não tem as suas diretrizes. Tem. Ela vai dizer, se você quiser ser igreja cooperadora, nossas diretrizes são essas aqui. Agora, ela não está aqui fiscalizando o que nós estamos fazendo dia após dia, nesse sentido. Das nossas decisões, se nós vamos agora reunir daqui para lá e não daqui para lá e pregar lá do fundo, isso, a convenção não entra nesse detalhe, né, nesses detalhes. Agora, se nós estamos praticando coisas que contrariam a diretriz geral, aí nós somos convidados a sair, claro. Agora, que a gente saiba, né? Nós estamos falando do católico, a gente sempre fala sobre cristão. Cristão é aquele que crê em Deus, né? E crê em Cristo, em Jesus Cristo. Mas que a gente reconheça também, como está em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, que em todo tempo a gente reconheça, né? Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que só tem um mediador. Quer falar com o Senhor? Fale em nome de Jesus. Né? Então, falar com o João para encerrar a IBD e fazer a oração. Agradecer a participação de todos. Isso aqui foi muito enriquecedor. Nós aprendemos muito hoje em relação a essa história, né? Essa história que nos fez chegar até os dias atuais. E como a gente falou, se a gente
A gente ama porque a gente conhece. Então, a gente tem que estudar para conhecer, ficar cada vez mais, como é que fala, enraizados, né? Que o amor de Cristo pode estar assim, enchendo nossos corações. Antes da oração, que nós vamos replicar isso na quinta-feira, então nós queremos agradecer oficialmente a todos que participem, que revejam esse estudo, porque a palavra de Deus diz que o povo perece porque não conhece. Então, nós queremos conhecer, nós queremos entender. Né? Isso é maravilhoso. Parabéns a vocês, né, por essa aula maravilhosa. Certamente algumas pessoas podem pensar assim, ai, que coisa chata, porque querem só os 15 minutos, Luciana, os 15 segundos. Os 15 segundos, dos 15 segundos, pasmem vocês, a pesquisa mostra que assistem 8 segundos. Se você põe um Reels de 15 segundos, 8 segundos e já muda. Já não querem mais. E nós não, nós podemos e desejamos de coração que a nossa igreja não se importe com números. Claro que a gente deseja alcançar mais pessoas, nossa, dobrar, claro, é o desejo do nosso coração, mas com profundidade bíblica, porque o mesmo povão que seguiu Jesus disse, crucificam. Então, a gente quer estar no meio do povo certo. Né? Então, Deus abençoe você que irá nos assistir e a todos nós que continuemos buscando. Então, agora vamos orar com a Pró-Jomari. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltado e glorificado seja sempre o seu santo e bendito nome, ó Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, para conhecermos mais sobre a história do Evangelho, Deus. E agradecemos por essas pessoas, Senhor, que sacrificaram, ó Pai, e lhe pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar assim abrindo nossas mentes, nossos corações, que possamos estar cada vez mais estudando a Tua santa palavra, Deus, e que nenhum vento de doutrina que não seja de acordo com a Tua palavra venha nos desviar. Lhe agradecemos por Teu grande amor por nossas vidas, pelo Teu cuidado e dá-nos, Senhor, uma semana em Sua santa paz. Em nome de Jesus, amém.